boa noite. Vamos iniciar hoje o estudo, retornando ao nosso formato de estudo às quartas-feiras, e vamos hoje para o livro de Atos. Fizemos já os 4 evangelhos e agora vamos entrar em Atos dos Apóstolos, dando sequência ao Novo Testamento, e hoje vamos ao capítulo 1, né, esse início desse estudo. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Eu queria ler apenas os 3 primeiros versículos, que diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir graça a Deus sobre nossas vidas. Espírito Santo, nos colocamos aqui perante a Tua presença, não só nós aqui, ó Deus, mas aqueles que estão ouvindo, assistindo esta gravação, e que pedimos a Ti que a Tua graça esteja presente agora sobre as nossas vidas. Fala aos nossos corações, edifica-nos, que este início, essa abertura desse estudo, ó Deus, venha já nos dar essa diretriz, essa direção, ó Deus, daquilo que nós vamos ler, estudar, aprender mais e mais, entender os propósitos desse livro e por que nós, como igreja, precisamos desse livro nas nossas vidas, precisamos lê-lo, compreendê-lo e aplicá-lo em nossa vida. Meu Deus, eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Fala, Senhor, a cada coração, mas usa-me. Eu sou Teu instrumento, Teu vaso, também quero ser por Ti abençoado junto com os meus irmãos. Fica conosco, Senhor, nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se assentar? Bem, vamos lá, alguns detalhes importantes para a gente, antes da gente iniciar, né, este livro. A gente precisa conhecer alguns detalhezinhos a respeito dele. Primeiramente, o autor dele é Lucas, o doutor, o médico amado que Paulo fala, né, em uma de suas cartas. O doutor Lucas, ele escreveu um dos evangelhos a pedido deste homem que está aqui logo no início, que também é mencionado lá no evangelho de Lucas. Ele escreve a pedido desse Teófilo. Não sabemos, né, os historiadores, estudiosos, não sabem quem foi esse Teófilo. Diz que era um nome até muito comum, significa em grego aquele que ama a Deus, então um nome que poderia ser atribuído a muitas pessoas, era até quase que um título em alguns lugares. Então não se sabe, mas esse homem encomenda esse relato a Lucas, e Lucas escreve esses 2 livros. Alguns acreditam que era um livro só, ou alguns acham que eram 2, mas juntos, né, como se fosse um capítulo e outro capítulo. É importante que nós temos esses 2 textos escritos, registrados pelo doutor Lucas, para trazer esse conhecimento a nós, dando continuidade àquilo que ele já havia registrado do Evangelho, sobre quem foi Jesus, o que ele fez, o seu ministério, que nós já estudamos anteriormente, né? O importante é a gente entender por que Lucas a gente deve dar tanto crédito, e por que Lucas é tão importante ao escrever esse livro. Primeiro, porque ele foi uma testemunha ocular de muitos dos eventos que estão aqui. A gente vai ver mais à frente que em muitos textos a gente tem lá, Lucas coloca, nós fomos para tal lugar, ou seja, ele acompanhou o apóstolo Paulo em muitas de suas missões. Então ele foi uma testemunha ocular de muito do que aconteceu, que está registrado aqui.
E quando você tem uma testemunha ocular narrando o fato, dá mais veracidade, dá mais consistência, né, àquilo que você está lendo, né? Além dele ser testemunha ocular de muitos desses fatos da igreja primitiva, do início da igreja, ele conheceu também, conviveu com muitos dos apóstolos. Então, os apóstolos passaram para ele também muito do que eles vivenciaram com Cristo Jesus. Então ele pôde ter detalhes do ministério de Jesus, das mensagens de Jesus, da vida de Cristo, o que ele deixou para esses 12 homens, na verdade agora ficam 11, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas ele conviveu com esses homens, ele ouviu deles, né? Como nós vamos ver mais à frente, depois que Paulo, ele também passa um tempo com Pedro, ouvindo de Pedro tudo que Jesus havia ensinado. Então Lucas também recebe isso desses homens. Então isso dá uma veracidade, uma consistência muito grande àquilo que nós vamos ler e estudar. A data em que esse livro foi escrito é muito discutida, como quase todos os livros da Bíblia, né? Porque antigamente não se tinha essa coisa, não é como hoje tu compra um livro ali na livraria e tu abre logo a primeira página, está lá a impressão no ano tal, né? Reimpressão, isso é tudo catalogado, essa coisa de catalogar, né? De arquivo, isso é uma coisa que veio surgir muito depois. Antigamente eles não tinham essa preocupação. Então tenta-se datar, e o que mais próximo se chega, que a maioria acredita, que esse livro tenha sido escrito entre o ano de 70 a 75 depois de Cristo. Isso por uma série de motivos, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, que não tem muita intenção para isso. Bem, vamos lá. Primeiro, propósito desse livro ser escrito, ele tem um propósito jurídico. Jurídico? Sim, né? É interessante a gente falar sobre isso e ver isso no decorrer do livro de Atos. Alguns escritores, alguns estudiosos até acham que Lucas escreveu esse livro para ser usado na defesa de Paulo, que estava para ser condenado e tinha que se defender da sua fé. A gente vai ver que o livro de Atos ele apresenta muitos precedentes legais dados pelos tribunais romanos, até inocentando cristãos. Então Lucas registra isso, mostra, olha, muitos dos tribunais cristãos romanos inocentaram cristãos. Então isso servia como um precedente legal até na defesa dos cristãos que fossem presos por sua fé, para dizer, mas peraí, já teve tribunal que inocentou, dizendo que a nossa fé não tem problema nenhum, não tem perigo nenhum. Então Lucas vai mostrar um pouco isso, até para dar como que um parecer jurídico, uma segurança para uma igreja que estava em perseguição, uma igreja que estava constantemente, crescentemente sendo perseguida e tendo como alvo para ser exterminada da face da terra dentro do Império Romano. Então a gente vai ver muitos desses julgamentos, muitas dessas avaliações, dessas decisões de tribunais, mostrando, olha, por que então foi liberado? Então se agarrem a isso, como que dando para a igreja munição para ela poder se defender, dizer, não estou fazendo nada contra a lei, eu só creio num Deus. Pronto, não tem nada demais, eu aceito o imperador romano, a nossa fé não diz que nós somos contra o imperador romano, mas eu só creio num Deus, né? Então ele tem esse propósito jurídico, mas tem também um propósito apologético. Pastor, que palavrão é esse? Que palavra feia é essa? Apologética é a ciência que trata da defesa quem sabe? Da fé. Obrigado, Serginho, parabéns. Apologética é a defesa da fé. Então, um dos propósitos do livro de Atos é dar justamente algo para defender a sua fé. Então, ela vai mostrar os cristãos nos confrontos em tribunais, com filósofos, como a gente vai ver Paulo, debatendo com filósofos e outros mais, mostrando que, aquela igreja, aqueles cristãos, eles defendiam a sua fé.
E essa defesa não é na briga, como alguns às vezes acham, não, vamos partir para cima e vamos quebrar tudo. Não, eles iam lá argumentar. E Lucas mostra isso, que é possível você argumentar, mostrar biblicamente, defendendo a sua fé, dizendo, não, isso é o que eu creio, peraí, não, mas Deus não, peraí, a palavra de Deus diz isso, e a gente vai ver isso, Lucas dando essa defesa da fé, como os primeiros cristãos defenderam a sua fé, como a igreja defendeu a sua fé, o relacionamento entre cristianismo e judaísmo, que foi no início acirrado. Por quê? Os primeiros cristãos eram o quê? Judeus. Então a grande briga inicial era justamente os judeus falando, não, vocês são uma heresia dentro do judaísmo. Vocês estão renunciando à nossa fé judaica, vocês estão renunciando às escrituras, vocês estão seguindo um herege, e era aquela briga e aquela confusão. Então a gente vai ver muitos desses conflitos que Lucas vai registrar, dizendo, olha, os cristãos defenderam a sua fé. Sendo judeus, eles falaram, não, nós somos judeus sim, e justamente por ser judeu, eu me apoio nessa fé e nas escrituras, que apontam para Cristo como Messias. Então eles vão fazer essa defesa, mostrando que o cristianismo é algo que simplesmente decorre daquilo que vem do Antigo Testamento. E a grande defesa também, justamente do Antigo Testamento, que para os judeus só existe o Antigo Testamento, as escrituras são apenas o Antigo, então o cristianismo surge agora e diz, isso é nosso também. Ele fala, não, não é de você não. Não, é nosso também. Cristo vem disso aí. São as profecias que apontam para ele. Então, a igreja teve que trabalhar e defender a sua fé para provar que Cristo era a resposta de tudo que os judeus, a nação judaica esperava. Era justamente o Messias. Então ele tem um propósito apologético de dar essas ferramentas e mostrar, nós temos que lutar pela nossa fé. Lutar no sentido de quê? De defender, argumentar, conhecer a nossa fé, conhecer as escrituras, para que quando nós formos arguídos possamos dizer, não, é isso, isso, isso. Por que você crê? Por que você crê assim? Por que você pensa desse jeito? E você tem que saber defender biblicamente. Então, ele vai dar essas ferramentas também. O gênero desse livro é um gênero histórico. Diferente dos evangelhos que a gente veio estudando, que eram livros quase que biográficos, né? No seu maior contexto, narrando a vida, o ministério de Jesus, agora a gente entra num gênero histórico. Lucas está aqui registrando história. Você sabe a diferença de história de história? Você sabia que há uma diferença? História com H-I é uma coisa. História com E-S é outra coisa. História com H é algo factual, real, verídico. História, algo inventado. É algo criado. Então há uma diferença nessas duas palavras. Esse livro é um livro histórico. Ele registra fatos, acontecimentos reais. Como eu falei anteriormente, muitos deles presenciados, vivenciados pelo próprio doutor Lucas. Ele estava lá. Ele viu muitas dessas coisas. Então ele estava dizendo, eu vi, eu passei por isso. Eu não estou só escrevendo algo aí que alguém contou, falou para mim, uma criação da cabeça de alguém, não. É história. Nós estamos falando de história. Assim, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver a história do povo judeu. E que muitos às vezes ficam aqui falando, não, a Bíblia é uma invenção, não sei, não, é a história de um povo. É querer dizer assim, a nação de Israel não existe. Só que é um povo milenar, que tem a sua história registrada, e aí vem um monte de gente dizendo, não, a Bíblia foi inventada, isso é criação humana. O judeu fala, não, opa, é a história do meu povo. Aquilo ali aconteceu, os meus antepassados registraram essa história
da minha nação, desde a formação dela, desde a criação dela. Tudo que aconteceu está ali, faz parte do meu povo. Então a gente está falando de algo real, que alguém que vivenciou, que viu, deixou o registro para futuras gerações. Então, Lucas, dentro desse gênero, ele vai contar a história da igreja. A igreja que agora começa, Jesus morreu. Jesus morreu. E agora, o que vai acontecer? Lucas fala, opa, deixa eu contar. Alguma coisa aconteceu, não parou ali. Já pensou se tudo parasse lá nos evangelhos? Ó, Jesus morreu, aí fala, ressuscitou, foi ao céu, acabou. Tá bom, para por aí. Lucas fala, não, deixa eu contar um pouquinho do que aconteceu logo depois. Então ele vai contar essa história da igreja, e a história da igreja na evangelização mundial, que é justamente o alvo, que é justamente o chamado da igreja. E ele vai mostrar isso através dos sinais e maravilhas do Espírito Santo. Ele vai mostrar em tudo o que acontecia, que o Espírito Santo estava ativo, operando no meio da igreja, com sinais e maravilhas, com prodígios, com coisas milagrosas, que todo mundo diz, poxa, como isso aconteceu? Lucas fala, mostra, aconteceu. É a história da igreja, o Espírito Santo estava ativo, operando. E Lucas deixa isso registrado para dizer à igreja futura, até nós, até as próximas gerações depois de nós. Assim como o Espírito Santo operou lá no início, ele continua operando na sua igreja e ele continuará operando na sua igreja. Ele não para. O livro de Atos apenas tem um registro inicial, mas ele está sendo escrito até hoje, até a volta de Jesus Cristo. A história da igreja não para. Só que a gente vai ver que Lucas aqui ele se concentra em duas personagens principais, né? Que são os apóstolos Pedro e depois o apóstolo Paulo. A gente vai ver que esses fatos, essas histórias são muito centradas nesses dois apóstolos. Provavelmente porque ele deve ter convivido mais com eles, talvez aprendido mais, estado mais perto, e como a gente já falou e vai ver mais adiante, até acompanhando Paulo em suas viagens missionárias. Então a gente vai ver que ele fala de Pedro, depois ele vai para Paulo, né, mostrando especificamente o que cada um fez, a sua história dentro da história da igreja, nesse processo da igreja sair para evangelizar o mundo e dizer, Jesus Cristo é Deus e Ele é o Senhor. Amém? Então, essa introdução, esse é o alvo. A gente vai estudar esse livro dessa maneira, olhando, algo histórico, algo que trata da igreja, tem um propósito de defesa da nossa fé, de argumentação para a defesa da nossa fé, escrito para aquela igreja naquele momento. São fatos reais que são deixados para nós, para que a gente possa ver que o mesmo Deus que operou naquela época na igreja, Ele continua operando nos dias de hoje. Você crê nisso? Amém? Graças a Deus. Então vamos ler aqui. Vamos para a primeira parte, né, que é do verso 1 a 11. O primeiro versículo diz assim: meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, né? Então a gente já falou um pouquinho aqui, essa continuação das obras de Jesus. Lucas dá essa retomada. Ele lá no Evangelho de Lucas, ele fala das obras de Cristo, do ministério de Cristo, mas agora ele continua falando das obras de Cristo, só que agora não das obras de Jesus por ele mesmo, mas Cristo agindo por meio da sua igreja. Então há uma virada, há um momento que troca e fala, bem, Jesus agora não está mais aqui, mas ele continua agindo, falando, pregando. De que forma? Pela sua igreja. Esse é o papel da igreja. Nós somos representantes de Cristo Jesus na face da terra. Nós somos a boca de Deus na face da terra, para anunciar o seu evangelho. Então ele diz, ele escreve isso dando continuação
assim tudo aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, vou continuar agora. E ele apresenta esse Teófilo, né, dirigindo a carta a ele. Teófilo certamente deve ter sido ou patrocinador, falou, vou custear o escrito desse livro, que você precisar, eu quero esse relato, registra tudo, eu vou bancar você, eu vou patrocinar. Ou talvez, como também era comum na época, algumas dessas pessoas mais abastadas, elas faziam que, você escreve e me dá isso aí, eu vou cuidar da divulgação, vou fazer com que isso se multiplique e seja levado a outras cidades, a outros locais, né? Então, às vezes essas pessoas a quem eram dirigidas as cartas, na época, tinham esse papel ou de patrocinar ou de divulgar. O que Teófilo fez a gente não sabe, mas ele estava ali presente e Lucas direciona ele inicialmente esse relato. Versículos 2 a 4. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Apenas até aqui. É interessante ele falar isso aqui, que primeiro ele está pegando um gancho do final de Lucas, né? Fala da morte, ressurreição de Cristo, e ele agora vai falar assim, olha, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele foi levado aos céus, e temos testemunhas disso. Ele diz, Jesus está vivo. Ele dá essa continuação. Isso é curioso, que como Lucas, como a gente falou lá no estudo do Evangelho de Lucas, ele tem um alvo principal no povo grego, num povo gentio, embora ele não esteja deixando de lado os judeus. E a gente vai ver muito isso, ele está falando para os judeus também, mas o alvo maior deles são os gentios, ele está escrevendo isso lá para fora. Bem, os gregos tinham uma crença nas epifanias. O que são epifanias? Aparições de deuses. Então eles tinham muitas histórias de deuses que haviam aparecido, né? E tinham aparições e fizeram alguma coisa, então tinham muitas histórias. Por isso Lucas está botando isso aqui, olha, eu estou falando de um Deus real, vivo e verdadeiro, um Deus que esteve entre nós, que apareceu. Mas ele morreu, ressuscitou, e depois de ressurreto ele apareceu fisicamente a centenas de pessoas. Não foi apenas a 1, 2, 3. Centenas de pessoas viram Jesus ressurreto. E mais, enquanto os gregos tinham as suas histórias de aparições de Deus, mas acabou uma coisa assim, não, eu vi alguma coisa, né? Eu tive uma visão, eu acho que eu ouvi alguma coisa, ele fala, não, esse Jesus que ressuscitou, ele apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando com eles acerca do reino de Deus. Ele está dizendo, Jesus, depois de ressuscitar, ele ficou com eles e teve um contato físico, pessoal, visível. Não foi algo da imaginação, não foi uma alucinação, não, foi algo real. Ele ressuscitou dentre os mortos, e não havia nenhum deus grego que pudesse se comparar a um feito desse. Então Lucas já coloca isso aqui, é desse Deus que eu estou falando, é desse Jesus que eu estou falando, um Jesus que ressuscita,
que aparece fisicamente, que tocaram nele, o abraçaram, ouviram a sua voz, falaram, conversaram com ele, comeram com ele. Comeram com ele. E aqui o versículo 4 nós lemos: certa ocasião, enquanto comia com eles. Isso é muito importante, porque para os gregos, para as nações, aquela sociedade daquela época, comer juntos, primeiro era um sinal de corporeidade. Ué, esse Deus sentou ali, comeu junto, sim, estava ali fisicamente sentado, comendo com eles, corpo, ele estava ali. Seus deuses gregos não fazem isso. Nenhum deles fez, porque eles não existem. Olha a defesa da fé. Olha como Lucas já começa aqui a fazer uma defesa da fé. Às vezes a gente lê isso aqui e nem percebe, né? Mas ele está apresentando: olha, esse Jesus ressurreto, ele estava lá, corpo físico. E mais, comer junto significa intimidade. Quem você leva para comer na sua mesa de jantar da sua casa? Qualquer pessoa? Não, né? Você leva a sua família, os seus familiares, leva seus amigos mais chegados, né? Ou você passa na rua e fala assim: aí, vem aqui, almoça aqui comigo hoje. Quem quiser almoçar comigo aqui, entra aqui na minha casa, né? Vem aqui jantar comigo, vamos entrando aqui, né? Aí entra qualquer um na sua casa, senta, né, e come. Não, você leva na sua casa aqueles com quem você tem intimidade. Naquela sociedade daquela época não era diferente. Então Lucas mostra esse Deus que ressuscitou, apareceu fisicamente, ele sentou com eles, era íntimo deles. Não era um Deus assim: Zeus está lá no alto do Monte Olimpo, inacessível. Atenas, ou esse, aquele outro, eles estão lá, sabe? Eles ficam distantes de nós somos meros mortais. Ele diz: não. A crença de vocês nesses deuses distantes, impessoais, não. Nós cremos num Deus que é o único e verdadeiro, um Deus que fala com a gente, que tem intimidade com a gente. E Jesus mostrou isso, ele estava ali sentado comendo com essas pessoas. É um Deus próximo, é um Deus pessoal. Versos 5 a 8. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se quiser, sublinhe isso aí, isso é muito importante. Essa é a marca da igreja, a presença do Espírito Santo. E a gente vai ver o Espírito Santo em todo esse livro ativamente, falando, agindo. E a marca da igreja hoje tem que ser o Espírito Santo. A nossa marca não é uma boa música, nossa marca não é grandes realizações, grandes eventos, a nossa marca não é sermos conhecidos na mídia, a nossa marca não é... Não, a nossa marca tem que ser a obra do Espírito Santo entre nós. Então ele diz: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando olha aí, sublinha de novo aí, se você quiser: Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bem, primeiro aqui Lucas está abordando um assunto que
Um assunto que os apóstolos estavam ali argumentando e que os judeus estavam esperando, a vinda do reino de Deus. Existe uma data fixada por Deus para o fim de todas as coisas? Sim. Quem sabe disso, dessa data? Ninguém. Só Deus. Mestre, é agora. É agora. E vira e mexe, tu vê que isso não muda, né? Quando você vai estudar a história da igreja, chega até, vamos ver hoje. De vez em quando levantam aí dizendo, olha, Jesus está voltando, ele já me disse, eu sonhei, eu vi, ele está vindo aí, vai ser dia tal, mês tal, ano tal, não sei o quê. Vira e mexe, aparece um que não conhece a Bíblia, que não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia. Porque ninguém sabe o dia, a hora, e Deus não vai revelar a ninguém. Não vai. Jesus deixou isso claro. Mestre, é agora? Jesus dá uma beliscada e fala, não te interessa. Não é da tua conta. Isso aí pertence a Deus. Não é com isso que você tem que se preocupar. Você está preocupado com o quê? Deus tem tudo no seu controle. A missão do fim foi confiada a Israel. Só que agora, Jesus está mostrando, e Lucas está também mostrando essa mudança, essa virada, que agora não é mais o Israel da descendência, o Israel étnico. Agora isso está sendo representado pelos discípulos. Eles agora passam a ser o primeiro núcleo responsável pela missão do fim dos tempos. E a gente vai falar isso no capítulo seguinte, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, e agora isso é passado para eles. De que forma? Pela unção do Espírito Santo. Como a gente vai agir nesse tempo do fim? O Espírito Santo vai estar aí. De que maneira? Vocês vão receber poder do alto. Poder. Não poder terreno, não poder político, que até hoje a igreja se engana, achando, vamos botar deputado, vamos botar senador, se a gente tiver pessoas lá para nos defender. Não, nosso poder não é o poder político, nosso poder é o poder do Espírito Santo de Deus. A igreja na China sobrevive, a igreja na Coreia do Norte está de pé, a igreja na Nigéria está lá firme e forte, no Afeganistão, na Síria, na Eritreia, países onde diz aqui não pode ter cristão. Se a gente souber que você é cristão, a gente mata, te prende, tira tudo que é teu. Não adianta, a igreja continua de pé e crescendo para a glória do nome do Senhor. Porque acima desses poderes terrenos está o poder do Espírito Santo de Deus. Então Lucas está falando para um povo que está debaixo do poder do Império Romano. É agora, é agora, é agora que Israel vai ser, nessa hora que a gente vai vir com tudo. Ei, não! Não é poder político, vocês vão receber poder do Espírito Santo de Deus. E é esse poder que faz a diferença na igreja, na face da terra. É esse poder que mantém a igreja de pé. A unção do Espírito Santo, o poder do Espírito é mostrado nas profecias do Antigo Testamento como sinais da era da vinda do reino de Deus. Então, quando Lucas está falando, o Espírito Santo vai operar, o Espírito Santo vai mostrar sinais, ele vai derramar poder. E quando a gente vai ler Atos e vai vendo a ação do Espírito Santo, só tem uma conclusão: o reino de Deus já está entre nós. Porque não é um reino político, não é um reino terreno.
Tem igrejas que se enganam achando, vamos fazer ação social, porque a gente tem que mudar o mundo com o amor de Jesus, né? A gente vai acabar com a pobreza, a gente vai acabar com a violência. Tolos. Tolos. A pobreza, a violência não vão acabar, porque existe algo nessa terra que produz isso, que se chama pecado. Qual é o nosso papel? Acabar com os pobres? Jesus mesmo disse, repetindo o Antigo Testamento, os pobres sempre vão estar com vocês. Você não tem que se preocupar em acabar com a pobreza, tem que levar o pobre a ter Jesus, a ter a salvação da alma. E digo mais, muitas vezes essa pobreza financeira, material, é decorrente de uma pobreza espiritual. Então a pessoa, em primeiro lugar, precisa do Espírito Santo, precisa de Jesus. Então o Antigo Testamento mostra, olha, esse é o poder. Os sinais dessa era vão vir através do Espírito Santo. E Lucas vai mostrar aqui, que nós lemos aqui no finalzinho do versículo 8, peço que você volte por favor aí, que diz, vocês serão minhas testemunhas em, leiam alto por favor, serão minhas testemunhas em Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e depois confins da terra. Você já parou para pensar por que tem essa sequência? Ou você acha assim, isso aí foi escrito de qualquer maneira? Não foi não. Primeiro Jerusalém, cidade santa do Senhor, lugar onde a igreja estava concentrada, onde a igreja começou, onde Jesus morreu. Primeiro em Jerusalém, vocês vão aqui pregar o evangelho, anunciar, a igreja começa aqui. Jesus disse o quê? Eu vim para os judeus. Vamos lá, primeiro aqui, mas depois daqui, vocês vão para toda a Judéia. O que é a Judéia? Já era a região toda, de todas as cidades e localidades onde os judeus moravam, era a Judéia. Vocês têm que sair de Jerusalém, não pode ficar dentro da cidade, vocês vão até toda a Judéia, anunciar a todos o evangelho. Para aí, não. Depois vocês vão para Samaria, mais lá para cima, para o norte, porque os samaritanos eram aquela mistura de povos depois que a Assíria invadiu Israel. Depois que a Síria tirou, levou o povo de Israel lá para a Síria e trouxe outros povos e fez aquela mescla, a gente via lá nos evangelhos aquela coisa acirrada de judeu com samaritano, eles se odeiam, vocês são um povo mesclado, só que os samaritanos criam de uma certa maneira em Deus. Então ele fala, leva lá a Samaria, e para aí, não! Dali depois vocês vão até os confins da terra. Até chegar a Roma, a capital do império. Não para não. E quando a gente vai ler as epístolas de Paulo, não sei se você lembra, que Paulo fala algumas vezes que o desejo dele era ir à Espanha. Lembra disso? Ele cita isso, eu tenho desejo de ir até a Espanha, orem por mim, eu estou preparando. Ele queria sair, ele já tinha chegado a Roma. Fala, agora não basta, eu tenho que ir mais. Tem mais povos a serem alcançados. Eu tenho que ir mais longe. Lucas está mostrando, a ordem de Jesus começa aqui, e vai abrindo, e vai levando o evangelho. Essa é a missão da igreja. Levar o evangelho a todos. Amém? Versículos 9 a 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Lucas dá uma volta ali, né, na ascensão de Cristo Jesus, na assunção de Cristo. Foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aleluia! Essa é a esperança da igreja.
Há muitos relatos, muitas histórias de heróis gregos que subiram ao céu se tornando deuses. Então havia muitas dessas histórias que falavam, não, aquela pessoa atingiu um certo nível e não sei o que, ela subiu até o céu e lá ela se tornou um deus. Lucas sabia disso, sabia dessa crença, sabia dessas histórias que circulavam entre os gentios. Então ele mostra, olha, Jesus subiu ao céu. Só tem um detalhe, não é porque ele era homem e alcançou, por isso lá no Evangelho ele faz a defesa de que Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus na terra. Ele vai fazer essa defesa mostrando, então, olha só, estou falando de um Deus que primeiro veio de lá para cá, e agora ele volta lá, não porque ele atingiu um nível maior, ele chegou numa perfeição, não. Ele ressuscitou da morte, sozinho, pelo seu próprio poder. E agora ele volta aos céus para assumir o seu lugar. Então Lucas aqui está contrastando e defendendo a fé cristã, mostrando o Deus que eu estou lhe apresentando é diferente dessas crenças e desses deuses em que vocês creem. Não é um homem que se tornou um Deus, uma historinha inventada, não. Ele é o Deus vivo, que voltou ao seu lugar de glória. Só que isso aqui também vai trazer uma mensagem muito direta aos judeus. Ele não está falando só com os gentios, com os gregos. Ele está trazendo algo para os judeus também, porque quando a gente vai lá no Antigo Testamento, quem a gente lembra? Qual a personagem que nos vem à memória do Antigo Testamento que foi elevado aos céus? O grande profeta Elias. Elias para o povo de Israel, um grande símbolo de profeta. E a palavra de Deus diz que Elias caminhava com Eliseu e de repente veio um redemoinho e levou ele aos céus, esse redemoinho. Elias não subiu ao céu numa carruagem de fogo com cavalos de fogo. A carruagem passou, os cavalos passaram, mas ele sobe ao céu num redemoinho. E some, Eliseu fica olhando e pega a sua capa e vê seu mestre sendo levado aos céus, e ali ele some. Então Lucas vai mostrar, lembra de Elias? Jesus também foi subindo e os discípulos foram acompanhando, e ele foi subindo entre as nuvens, eles olhando até ele sumir. E aí todo mundo, o judeu, logo vai lembrar da história que ele aprendeu desde criança. Elias, que sobe, mas deixa o seu discípulo Eliseu e dá a ele a porção dupla, a porção dobrada, que nada mais é do que a divisão da herança, dizendo, olha, havia muitas escolas de profetas que Elias fundou, mas ele diz, Eliseu, você é meu primogênito, e o primogênito tem porção dobrada, tanto que nas tribos de Israel, são quantas tribos de Israel? 12. Tem certeza? Não são 13, não? É? E onde fica Manassés e Efraim? Cadê a tribo de José? Tem tribo de José? Não tem. Porque José recebeu a primogenitura de seu pai Jacó. Ele não era o filho mais velho, era Rúben. Mas a primogenitura é dada a José. E Jacó, no seu leito de morte, diz, José, você não, traz os teus 2 filhos, eles receberão a bênção, dupla herança. José tem 2 tribos, ele recebe porção dobrada. Todos os filhos de Jacó receberam uma, José 2. É o herdeiro. Eliseu diz, Elias, me dá porção dobrada. Ou seja, eu quero ser aquele que é o herdeiro.
E Elias deixa essa porção dupla a Eliseu. Mas aí a gente volta para cá e mesma situação, Jesus está subindo aos céus e ali estão os discípulos. O que Lucas está mostrando que para o judeu é claro, Jesus está subindo. E agora ele está deixando a missão, a herança. Ele está deixando a primogenitura, o poder. Ele está deixando isso para quem? Para os seus apóstolos que estão ali vendo ele subir aos céus. Lucas está dando a introdução a esses homens. Foram comissionados por Jesus para prosseguir com a sua obra, para ir adiante com tudo aquilo que ele já fez. Eliseu não fez o mesmo? Fez. Então, Jesus foi assunto aos céus e deixou eles. Eles são agora os responsáveis por isso, por dar prosseguimento. Os cristãos, portanto, são os sucessores de Jesus. Lucas está apresentando ao mundo e ao povo judeu quem? Os sucessores de Jesus nessa obra de evangelização do mundo, de pregar o evangelho, de mostrar a palavra e o reino de Deus a esse mundo. Somos os responsáveis por essa evangelização mundial até a volta de Jesus Cristo. Até a volta dele. Em Parque Anchieta, no Rio de Janeiro, no Brasil, em toda a terra. Não há limites. A palavra de Deus tem que chegar a todos. E o povo judeu sabia que sempre um grande mestre deixava um discípulo. Moisés deixou quem, Moisés? Josué. Elias deixou Eliseu. Os rabinos na época preparavam seus sucessores. Tinha sempre dentro da escola rabínica aquele que estava sendo preparado para ser o sucessor. E Lucas está falando, Jesus não foi diferente. Só que ele não deixou um. Ele deixou toda a sua igreja, todo o seu povo. Não há um porta-voz, não há um só representante, não há, como alguns acreditam, um homem na terra infalível, um homem que é líder de uma grande religião mundial, que ele é infalível, ele não peca, ele que comanda tudo o que ele diz é lei, e que está num palácio com mais de 400 quartos, todos folheados a ouro, muitas pedras preciosas, obras de arte, tudo, vivendo nababescamente, mas pregando, vamos ajudar aos pobres. Jesus não disse que deixou um representante. Lucas está falando, o representante de Jesus na terra é a igreja. Eu e você. Nós somos os sucessores de Cristo nessa terra. Como? Eu não sou nada. Quem sou eu para ser representante e sucessor de Cristo? Aí o que Lucas falou antes, que Jesus disse aos discípulos? Vocês vão esperar em Jerusalém, vão ficar lá e tal, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A obra que a igreja faz é no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito. Versos 12 a 14. Vem agora aqui a escolha de Matias. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele, né? Irmãos, a festa de Pentecostes, que é uma festa judaica, ela acontece 50 dias após a Páscoa, tá? São festas judaicas. Então, a Páscoa já havia passado,
Jesus morreu na Páscoa, ele ficou enterrado 3 dias, né? Ao terceiro dia, ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo, mas eles contavam, né, como 3 dias. Nós vimos aqui que Jesus passou cerca de 40 dias com os seus discípulos, então 40 mais 3... Isso, 43. Está achando que estou fazendo pegadinha, né? Então não, é 43 mesmo, né? 43 para 50? 7, vocês estão bons de matemática. Puxa vida, nota 10. Então, os discípulos estão ali em reunião, né? Reunidos em Jerusalém com as mulheres, com a mãe de Jesus, com seus irmãos, estão ali reunidos, né? E essa reunião esperando chegar a festa de Pentecostes. Então a gente está falando aqui de um período de cerca de 7 a 10 dias, vamos botar assim, né? Para acontecer a festa de Pentecostes. Por que de 7 a 10? Porque, né, os números antigamente não eram tão exatos. Vamos falar 40, eles falar Jesus ficou 3 dias morto. Não, se você for contar como hoje, Jesus morreu numa sexta, sábado, domingo de madrugada ele já tinha ressuscitado, então não deu nem 48 horas. Só que eles não contavam assim, eles contavam, ele morreu na sexta e ressuscitou no... Então para eles eram 3 dias, coisa da sociedade da época. Para a gente hoje parece estranho, né? Mas era assim que contava. Então a gente está falando aqui de cerca de 7 a 10 dias que estavam ali reunidos em Jerusalém, conversando, orando. Aqui Lucas registra a esse respeito, tá? Esperando a festa de Pentecostes, que é uma festa judaica que todo judeu ia a Jerusalém para celebrar. Uma coisa que nos chama aqui a atenção, que diz no versículo 14 que todos eles se reuniam sempre em oração com quem? Com quem? Olha que coisa legal, que coisa maravilhosa, principalmente para os nossos dias, que às vezes passa batido por nós. A gente está falando de uma sociedade da época, onde as mulheres eram desprezadas. Mulher não tinha voz ativa na sociedade, mulher não tinha voz ativa na família, mulher era tratada como objeto, mulher era tratada como meio até de comércio, e por aí vai. A mulher não era vista como um ser humano, a mulher era vista como um objeto. Tá bom, tá ali, ela serve para casar, procriar, ponto final. Era a visão da época. Mas espera aí, nem nas sinagogas a mulher participava direito, ela podia até ficar lá uma quietinha no canto. Agora a gente vê aqui Lucas falando que eles se reuniam com quem? Com as mulheres. Irmãos, irmãs, não precisa de feminismo, não precisa de movimento social, isso é balela para quem não tem Jesus. Porque as mulheres, Lucas está começando a mostrar desde já, sempre tiveram plena participação na igreja de Jesus. Nunca foram desprezadas, nunca foram colocadas de lado, nunca foram tratadas como um ser qualquer. Olha que quebra. Lucas está mostrando, as mulheres estavam lá, ele podia omitir isso, mas ele está escrevendo, as mulheres estavam lá. A mãe de Jesus estava lá também, ela participava disso, eles estavam orando juntos ali, eles estavam falando sobre Jesus, eles estavam buscando a presença de Deus. Quem? Os apóstolos? Sim. Quem mais? As mulheres. Olha que coisa maravilhosa, minhas irmãs. Vocês têm plena participação no reino de Deus. Você não precisa ser empoderada, você não precisa ter nada do que o mundo fica vendendo, essas balelas, essas conversas fiadas. Você tem que ser uma serva do Deus Altíssimo, porque o poder do Espírito descerá sobre você e você será usada grandemente por Deus. Acabou! Não precisa dessas coisas que o mundo tenta vender, não! Você precisa do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo e você vai ser uma mulher de poder na face da terra.
Não poder político, não poder que o mundo vende, não. Poder do Espírito Santo, que é muito melhor do que qualquer outra coisa. Lucas está mostrando essas mulheres que participavam da vida plena da igreja. Participavam plenamente da igreja. Versos 15 a 21. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas. Ele vai falar agora, da perda de um dos apóstolos, Judas Iscariotes, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado. Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Aqui mostra que Judas, não enforcado, não é o sentido que a gente conhece. Provavelmente ele se jogou ou de alto de um morro ou em direção a uma estaca, tanto que ele caiu de cabeça e seu corpo abriu e foi tudo para tudo que é lado, aquela lambança só. Então não foi aquele Judas, a cordinha não, As palavras na época às vezes não encontram correlação, aí você tem que ir lá no original para entender, e aqui Lucas mostra claramente isso. Não foi enforcamento, foi o que se conhecia como empalamento, se jogar contra uma coisa, talvez uma estaca afiada, ou de um alto de um lugar que tenha pedras afiadas, onde a pessoa certamente vai morrer. Versículo 19. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então Pedro aqui, Lucas vai mostrar que Pedro está tratando da restauração dessa vaga, que agora só tinham 11 apóstolos, tá? Mas para quê? Vamos pensar, para quê 12? Já que Judas traiu e tirou sua própria vida, não podia deixar do jeito que está? Não. Por um simples motivo: o número 12 é muito simbólico em relação à restauração de Israel. Então o número 12 fala muito forte. 12 tribos de Israel. Quando você vai ver toda a numerologia bíblica, e a gente não está falando numerologia no sentido astrológico que as pessoas usam aí, não, numerologia bíblica, o sentido dos números na Bíblia, vai ver que o número 12 é algo muito usado por Deus nesse sentido, e da restauração de Israel. Jesus escolheu quantos apóstolos? 12. Ele escolheu ao acaso? Não. O número falava forte. São quantos? São 12 os que me seguem. 12. Ao Messias, eu sou o Messias. Esses são os 12, a restauração, é a promessa chegando, é aí. Então Pedro vai e fala: bem, a gente não pode ficar com 11. Se Jesus fez dessa maneira, o cumprimento da palavra de Deus tem que prosseguir. Se ele se perdeu, que outro ocupe o seu lugar. Então eles partem para fazer essa escolha de alguém, de preferência. Pedro fala: tem que ser alguém que estava com a gente desde o início, que viu o ministério começar entre aqueles primeiros discípulos dos quais Jesus separou 12. Tinham outros que ficaram seguindo Jesus, mas não eram do grupo dos 12. Então vamos pegar desse outro grupo que está com a gente até hoje e vamos ver aí quem pode tomar o lugar de Judas Iscariotes, para que a gente continue com o número 12 e continue a simbologia de que Jesus é o Messias, ele veio restaurar todas as coisas. Versos 22 a 26 para terminar. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor,
tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Bem, então aqui a gente vê que Matias assume o lugar de Judas e volta ao grupo dos 12, né? Continua o grupo dos 12. Lucas está mostrando, olha, recomeçou tudo, não está perdido. A história está continuando, Jesus continua operando através desses 12 a partir de agora. A gente vê aqui que eles tiraram sortes, era comum isso, no Antigo Testamento a gente vê muitas vezes sendo lançadas sortes, eles faziam alguns métodos para tirar sorte, não sei se era palitinho, tira o nome aí de dentro de um saco, eles oravam primeiro e pediam a direção a Deus, e ali eles decidiam essas questões especiais, e os apóstolos fizeram assim, a sorte caiu sobre Matias, e ele foi adquirido, colocado nesse grupo de 12, para que eles pudessem continuar a história da igreja, que a gente vai continuar falando quarta-feira que vem, no capítulo 2 de Atos. E que a igreja diga, vamos ficar de pé, queridos, vamos agradecer a Deus.